Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Papo de RH. Eu sou o Juan, Head de People do Zen Club, e vou conduzir aqui o nosso evento, o nosso podcast, para que vocês aí tenham a maior interação possível e possam, enfim, conhecer bem os nossos convidados e mergulhar aqui comigo nessa dinâmica. Fazendo um pouquinho aqui da minha autodescrição, sou um homem branco, cabelos pretos, tô vestindo um blazer claro, camisa preta, e tô aqui num cenário bem legal, sentado à direita, à esquerda, no caso, dos meus convidados especiais de hoje. Eu tenho duas pessoas aqui comigo, um especialista em gente de gestão e uma pessoa que é escritora e psicóloga. Eu vou apresentar um pouquinho da biografia deles para vocês hoje, tá bom? Bom, primeiro convidado que eu tenho aqui é o Jesse Machado. Ele é psicólogo e escritor. E essa pessoa já tem mais de 10 anos aí no mercado de RH e já passou por diversas indústrias. De alimentícia, empresas de segurança, hospitalar, enfim. E hoje está numa empresa de tecnologia numa gigante multinacional. Do lado de lá, a gente também tem o Pedro Neto, que hoje é especialista de gente de gestão, tem uma experiência aí em employer branding em uma multinacional, que também vai contar e contribuir um pouquinho com a nossa discussão de hoje. E além disso, essas pessoas têm um background super legal para falar com a gente de diversidade e inclusão. Jess já escreveu vários livros, vai contar também um pouquinho pra gente. E Pedro, além de um influencer desse assunto também nas nossas comunidades, no LinkedIn, enfim, produzindo textos e conteúdos, também já trabalhou e teve experiência com essa temática. Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Jéssica Machado. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui hoje. Só me descrevendo um pouquinho, né? Eu sou um homem negro, cabelos crespos, estou com uma camisa linda com patinha do Mickey, um blazer preto, uma calça preta e um sapato preto. Olá, Ramon. Olá, todo mundo. Prazer para todo mundo que estiver assistindo a gente. Sou Pedro Neto e, obviamente, aproveitando para também fazer a autodescrição, que é super importante. Eu sou um homem cis, branco, de cabelos e olhos castanhos escuros e estou com uma camiseta polo preta. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, Ramon. Meninos, sejam bem-vindos. E aqui a gente vai começar, então, o nosso papo falando sobre saúde mental, falando sobre Setembro Amarelo. Um tema que é super importante e que a gente precisa de garantir que a gente traga visibilidade a esse tema e o arcabouço de tudo que traz aí a saúde mental. Garantindo que sempre a gente tenha a possibilidade de desmistificar qualquer coisa nesse entorno, para que a gente de fato tenha empresas mais saudáveis e um mercado de trabalho onde de fato as pessoas são seguras e conseguem ser a melhor versão delas mesmas. Tá? Então, dentro dessa visão, nesse mês que a gente está, eu gostaria de saber de vocês um pouquinho dessa visão de como que estamos, né, com relação ao Setembro Amarelo. Isso tem sido, de fato, uma temática real a ser trabalhada? Ou o que a gente tem mais percebido é que, às vezes, eu tenho um pouco dessa sensação que é só mudamos as logos no LinkedIn e fizemos um bom marketing? Qual tem sido a percepção de vocês aí de como as empresas, de um modo geral, tenham conseguido abordar esse tema e trazer, de fato, visibilidade para esse mês que é tão importante nessa temática de prevenção ao suicídio? Olha, sinceramente, não é só uma percepção, né? É muito real essa limitação das organizações ainda para falar sobre temas tão visto como tabu pela sociedade, né? Tanto que a gente vê muitos só simplesmente fazer a mudança de logo, no entanto, ao longo do ano, como se não tivéssemos problemas, isso vai sendo cada vez menos falado. E deveria ser uma temática que deveria estar sempre em pauta. É importante as organizações terem ciência disso, porque a gente passa por tantas situações ao longo da vida da gente que, se a gente não entende que essas situações impactam tanto na vida pessoal, na vida profissional, a tendência é a gente se sucumbir, se perder diante dessas situações. Principalmente agora, com as redes sociais, em que a gente é bombardeado o tempo todo com vários tipos de informações. Então, é importante que isso seja uma temática falada anualmente. Perfeito. E dentro dessa visão, acho que um ponto muito importante que você traz é não ser só no mês de setembro que a gente está mais focado em saúde mental. Isso é uma conversa cotidiana. E quando a gente está falando sobre conversa cotidiana no universo de RH, a gente está falando sobre cultura, né? E, Pedro, qual é a sua visão do melhor formato para a gente introduzir com leveza, né? Porque, enfim, é um tema denso, claramente é um tema difícil, principalmente quando a gente está falando especificamente de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, mas olhando por uma ótica também mais ampla de saúde mental, como que a gente traz isso para a cultura das organizações? Acho que esse é um ótimo ponto, Ramon, até porque, voltando até na tua primeira pergunta, quando a gente para pensar
na capacidade das organizações e principalmente da pessoa de RH preparada para lidar com esse assunto, grande parte não está. Não está preparada, seja líder, seja o RH, seja a organização de maneira geral, para lidar nesse tema que, como o Jess falou, é um tabu. Então, pensar como a gente traz esse tema de uma vertente muito mais, não diretamente ao suicídio, à prevenção dele, mas aos alicerces, né, as vertentes que vão impactar nele, é o ideal. Então, a gente vai falar, né, de a gente trabalhar a sensibilização em torno da depressão, da ansiedade, do estresse, da síndrome de burnout, da qualidade de vida e bem-estar desse colaborador, do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que é grande parte, né? Meu Deus, a gente passa 8, às vezes contando o tempo, 10, 12 horas por dia dentro do trabalho ou pensando em trabalho. Então, faz muito parte da nossa vida. Então, a gente, ou os profissionais de RH, a liderança, tem que pensar em como que a gente tangibiliza a prevenção ao suicídio, tangibilizando outros assuntos que vão impactar direto ou indiretamente. E aí, quando a gente fala sobre essa abordagem, né, ao longo do ano, é um aspecto que, como RH, eu vejo muito acontecer, e, de novo, a tua percepção não está errada, grande parte das empresas só muda logo durante o mês de setembro, e não está errado, tem que mudar, o mês de setembro é para isso, é um mês focado em conscientização. Mas quando a gente para pensar no dia a dia de gestão de pessoas, é difícil. É difícil porque muitas vezes a gente só lembra do Setembro Amarelo no dia 15 de agosto. Quando alguém fala, meu Deus, daqui 15 dias eu tenho que mudar minha logo. Então, deixa de ser, e precisa deixar de ser, uma questão somente para tampar uma ferida momentaneamente, para que vire uma questão estratégica. Acho que a gente, como RH, sabe, cada dia mais a gente fala sobre RH estratégico. Então, uma abordagem para ser feita o ano inteiro é preciso ser pensado com muita antecedência. Eu até ficava conversando com a galera do meu time esses dias, porque mês que vem é outubro. Em outubro, a gente já começa a entregar as primeiras versões de roadmap, né, de planejamento orçamentário de 2024. E a gente já vai começar a pensar quais são as ações que a gente vai fazer, não somente para Setembro Amarelo, mas ao longo do ano inteiro, para fomentar a saúde, bem-estar, qualidade de vida e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Acho que é um pouco disso. Perfeito. E só, claro. Só acrescentando um pouquinho, no último Reach Out for Results, eu levei justamente para o palco essa pauta, né? O RH no centro do cuidado. Quem cuida de quem cuida. Tá? Foi uma pauta muito importante para mim, principalmente por eu já ter atuado na área, porque o RH não tem quem cuide dele. Não tem. E principalmente que muitas vezes a gente tem que lidar com demissões em massas e a gente tem que sucumbir a tudo aquilo, sabendo que aquelas pessoas ali elas vão ser demitidas e você tem que se manter pleno para poder lidar com as situações desgastantes, fora todas as outras preocupações, né? Inclusive, até uma moça, depois que eu terminei a apresentação, ela veio e falou assim, eu me identifiquei muito com a sua fala, porque até o feijão que faltou no refeitório, a culpa é do RH. Eu vivi isso, ela trouxe para mim. Então, o RH também precisa de cuidado. É importante a gente ressaltar isso. Sim, eu vou passar estritamente nesse ponto, porque eu acho extremamente importante, falando para os RHs mesmo, que, no fim das contas, estão à frente aí do feijão que falta na organização, quando muda a marca do biscoito que estava disponível na hora do café, a questões mais complexas quando a gente está falando de desligamentos. Uma coisa que eu sempre falo, na verdade, quando eu penso sobre isso é quando a gente tem as instruções do avião, que primeiro coloca a máscara em você e depois na pessoa que está ao lado. Eu vejo muito isso dentro do papel do RH, sabe? Que o papel que o RH assume nas organizações. Porque no fim do dia a gente é visto como essa figura que está cross na organização, que está presente em múltiplos pontos e que sempre tem que estar bem, sabe? É quase a expectativa que a gente tem sobre uma mãe que cuida de um monte de filho. A mãe nunca pode ficar doente, porque se a mãe fica doente, aí a casa adoece. Então, eu tenho um pouco dessa percepção, sim, é uma carga muito grande. A gente vai adentrar aí, mas só costurando, Jess, e aproveitando aí a sua expertise de psicólogo e a tua vivência no corporativo também, hoje, o nosso RH, ele tá preparado para conversar sobre prevenção do suicídio nas organizações? Olha, ainda é muito limitante. Eu acho que dentro das possibilidades que eles têm, sim, há ferramentas para isso. E há também, né, os benefícios que as empresas oferecem de cuidado de saúde mental. Mas falta meio que um incentivo para utilizar os instrumentos. Não adianta você ter o instrumento e não estimular as pessoas a usarem. Então, acredito que falta muito isso, esse incentivo.
Perfeito. E, Pedro, dentro dessa visão, acho que o que costura bem também é o que você falou sobre planejamento estratégico. Ahn, Qual que é a dica que você dá para a pessoa que está aí em casa escutando a gente agora? Porque, no fim das contas, assim, a gente pode ter a clareza, enquanto RH, da necessidade dessa pauta ou da necessidade de criar esses insumos, os instrumentos, enfim. Mas trazer isso para uma discussão com o C-Level, com a diretoria, pode ser um pouco mais complexo. Qual argumento a gente usa para criar esse espaço? Como que o RH consolida essa visão para levar para cima, para que isso de fato seja endereçado estrategicamente nas organizações? Acho ótimo esse ponto, Ramon, porque pensando em RH estratégico, e principalmente quando a gente está falando de líderes executivos, de C-level, um dos principais pontos que o RH tem que entender é que, e eu adoro esse preceito, a gente abraça um pouco de árvore, sim, como RH, mas a gente precisa ser estratégico, ou seja, baseado em números, data driving. E a gente sabe que hoje, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, ou no caso, qualidade de vida e saúde mental, isso está diretamente vinculado a números muito tangíveis. Eu estou falando de índice de turnover e rotatividade das empresas. Eu estou falando de economia com substituição de colaboradores. Eu estou falando de índice de abstinência do colaborador, obviamente, se não tiver uma boa qualidade de vida, se estiver com estresse, ele vai faltar mais, ele não vai se sentir motivado, ele vai entregar menos. Então, a partir do momento que a gente traduz essa realidade, essa importância de investir proativamente em qualidades, rotinas, benefícios de saúde mental, em números que o C-Level, o CFO, de maneira geral, vai entender, a gente, como RH, está sendo mais estratégico. E aí, pensando no desenho dessa estratégia, e aí vamos falar de Setembro Amarelo, mas isso se aplica a qualquer campanha, de mês de orgulho LGBTQIA+, em junho a Outubro Rosa. Quando a gente pensa nessas estratégias, é muito interessante que a gente desenhe, como profissional de RH, as estratégias momentâneas, de curto prazo, de impacto direto e indireto, e as estratégias e ações de médio e longo prazo, de impacto indireto. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de Setembro Amarelo, é muito legal, tem que fazer a palestra para a liderança sobre comunicação não violenta e sensibilização, tem que fazer uma palestra, uma conscientização sobre a importância de pensamento positivo, é legal, põe um lacinho, põe um cupcake rosa, que legal, que bacana. Mas, além disso, a gente tem que pensar, ao longo do ano, como que eu treino a minha liderança para saber, além de identificar dentro do possível, porque liderança não é terapeuta nem psicóloga, muito menos psiquiatra, mas como que eu treino a liderança para, ao longo do ano, identificar quando um colaborador está com necessidade? Como que eu garanto com que os meus benefícios de médio e longo prazo estão sendo acessíveis para o meu colaborador que não consegue bancar um atendimento psicológico ou uma psiquiatria? Ou até mesmo, será que ele tem um canal aberto para isso, através de uma ouvidoria ou de empresas parceiras que criam um espaço anônimo para esse colaborador falar e agir e abrir um pouco o seu coração no que está acontecendo? Então, existem muitas ações, a gente pode se aprofundar em cada um desses níveis aqui, mas, de maneira geral, é isso que o RH precisa. Legal o painel, o mural de pensamentos positivos e post-it, legal a playlist de músicas relaxantes, a sessão de yoga, a aromoterapia, se quiser fazer, que não é terapia nem psiquiatria, mas e além disso? Como que a gente tangibiliza e estratégia e desenha isso? Perfeito, excelente. E você trouxe um ponto que eu acho extremamente relevante para a gente trazer, que eu sempre trago para o RH essa visão. A gente só pode gerir o que a gente consegue medir. E conversar com esse nível mais alto, conversar com o C-Level, vai ser só possível se você tiver dados. Dados claros que refletem o quanto toda essa estratégia se conecta com o objetivo do negócio. E aqui, meninos, trazendo alguns dados também para mostrar para as pessoas de onde elas podem pautar-se, né? Para, inclusive, inserir benefícios ou para inserir um programa mais estruturado. Porque também, né, gente, o dinheiro não cai de árvore. A gente está num momento de economia onde temos que ser cautelosos, né? E não sei como que tá na experiência de vocês, mas para mim nunca foi fácil aprovar um budget tipo RH, entendeu? É suado, é complicado. Então, a argumentação é super importante. Uma visão geral do mercado de saúde hoje, a gente está falando de mais de 11 bilhões de prejuízo que os planos de saúde tiveram aí no último ano, tá? E quando a gente olha especificamente para a saúde suplementar e olhando mais aprofundadamente ali para a parte de psicologia, psiquiatria e afins, a gente está falando de 6 bilhões de reais. O que isso significa? Isso é um rombo gigantesco que, na verdade, os brasileiros têm considerado-se
cada vez mais doentes. Então, a gente está falando de, mais de 20% de crescimento dentro dessa necessidade de estar fazendo um acompanhamento psicológico, né? Um acompanhamento com um psiquiatra. Quando a gente olha para essa interface, como isso bate no RH? Sua sinistralidade do teu plano de saúde aumenta, sabe? Primeiro lugar que você vai sentir aí. Quem estava renovando o plano de saúde, gente, no último ano, 1 ano e meio, se assustou com o preço, sabe? Que estava pagando. Então, existe uma conta. Existe uma conta muito simples que, se você conseguir olhar, enfim, para investir nessa interface, você tem de onde tirar o dinheiro para investir nesse tipo de projeto. Então, eu tenho certeza que os nossos RHs podem ser criativos também de achar esse budget por ali, porque com certeza uma habilidade que a gente desenvolver essa criatividade. Mas, de todo modo, esse convencimento por base de dados é essencial para que a gente consiga aprovar projetos tão relevantes. Bom, vocês dois citaram ali uma questão que eu gostaria de me aprofundar, e vou começar também com você, Jess. Você percebe que existe uma maior vulnerabilidade no que se trata de problemas com segurança psicológica, saúde mental, quando a gente está falando de alguns públicos específicos dentro das organizações? Como, por exemplo, pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas pretas. Qual que é a sua visão? Que aqui, além de termos esse olhar, ok, saúde mental, necessitamos de um olhar diferenciado para certos públicos? Bom, é extremamente necessário essa sua pergunta e ela faz muito sentido, porque eu, como uma pessoa com deficiência, né? Eu só enxergo com isso aqui só um pouquinho, quer dizer, nada praticamente, isso um pouquinho. E eu vejo muito isso, principalmente em questões de contratação de pessoas com deficiência. Existe uma resistência muito forte dentro das organizações, tanto que não é à toa que a maioria das pessoas contratam para cobrir cota, né? E isso impacta muito, porque como que eu vou dar oportunidade se eu não enxergo a necessidade dessas oportunidades? De que, quando eu contrato uma pessoa com deficiência, eu não estou dando só um emprego, eu estou transformando a vida dela. A possibilidade dela ter algo maior no futuro, dela se desenvolver, dela crescer. E a gente não enxerga isso. Eu até chamo de fake inclusion, que é a empresa, sou super inclusiva na rede social, mas quando chega na organização, as pessoas com deficiência não participam de nada, a não ser naquela fotinha, né, no mês, para poder dizer que é colaborativa nesse ponto. Ou mesmo, eu digo porque eu já testemunhei, pessoas que almoçam sozinha. Pessoas com deficiência que almoçam sozinha. Então, lógico que é importante o RH ter esse olhar. E, principalmente, a gente só muda o ambiente ou qualquer espaço através da conscientização. Todo mundo aqui sabe que tem que tomar água 2 litros por dia. Todo mundo toma? Não. Mas a gente coloca os avisos, tomem água, tomem água. Então, esse estímulo vai fazer com que as pessoas se sintam importantes, que as pessoas façam cada vez mais necessidade de buscar conhecimento, de buscar apoio, entendeu? Então, essa rede ela é fundamental para que as pessoas com deficiência sejam observadas em seus potenciais. Perfeito, perfeito. E dentro dessa visão, Pedro, eu escuto muitas lideranças que, enfim, chegam para mim e dizem: Juan, eu não sei como trazer essa tratativa de perceber como tratar especificamente um grupo, ou como que eu chego, que eu me aproximo. Eu percebo que talvez essa pessoa está mais afastada do time. Você tem algum conselho prático sobre como a liderança hoje deveria lidar com essa interface? E aí pode complementar também, assim, dentro dessa visão, a liderança precisa de um treinamento especial para cuidar, para estar atento, ter olhos atentos na saúde mental de grupos específicos dentro das organizações? Eu adoro essa temática, porque eu, como apaixonado por lidar com liderança, já trabalhei com treinamento também de liderança, a resposta objetiva, ela é sim, mas calma lá. Então, ou seja, o líder, ele tem sim um papel como gestor de pessoas, e esse eu acho que é o principal papel de um líder, muito mais do que pensar em planejamento estratégico, desenhar planilhas e por aí vai.
Então, como gestor de pessoas, ele tem que sim saber reconhecer quais são aqueles sinais amarelos, né, que a gente fala, inclusive durante Setembro Amarelo, que podem significar que uma pessoa esteja possivelmente com depressão, ansiedade ou síndrome de burnout. É aquele distanciamento, é aquela pessoa que antes interagia muito, agora não está interagindo mais, é aquela pessoa que estava partícipe, seja de um happy hour, seja online, presencial, de dinâmicas, e agora não está mais. Então, existem sim sinais que a gente, como RH, precisa, se não estiver habilitado como psicólogo, trazer profissionais para treinar a liderança. Só que para quê? A liderança não é terapeuta, a liderança não é psicólogo, não é psiquiatra. Então, a liderança precisa entender que não tem a responsabilidade de literalmente tratar uma pessoa que eventualmente esteja passando por esses problemas. E aí entra a importância da liderança, saber reconhecer e, com parceria do RH e dos benefícios que a empresa tenham, dar canais, caminhos e possibilidades para esse colaborador lidar isso. E aí entra um ponto que o Jesse, voltando nesse ponto da diversidade, trouxe, é que quanto mais uma pessoa pertence a intersecções de grupo de diversidade, infelizmente, maior a probabilidade dela eventualmente não estar com a saúde 100%. Então, se eu sou uma mulher, se eu sou uma mulher preta, se eu sou uma mulher preta trans, se eu sou uma mulher preta trans, pessoa com deficiência, eu tenho intersecções que comprovadamente já nos dizem que essa realidade pode fazer com que a saúde mental dessas pessoas não esteja 100%. Então, veja que como líder, a gente sim tem que ser treinado para isso, nós temos que saber reconhecer, nós temos que ficar atento, mas também a gente não tem o papel de literalmente tratar essa pessoa. E aí uma dica bem prática é... E aí, em Setembro Amarelo, a gente vê muito aquelas campanhas no Instagram, nas redes sociais. E nem no Setembro Amarelo, a gente vê muito aquelas campanhas nas redes sociais de maneira geral, do tipo, me chama no DM se estiver precisando conversar, né? Que é legal você se mostrar aberto. Muitas das vezes os nossos colegas, parentes, familiares, até, eles só estão realmente precisando de um primeiro gatilho, que é um espaço. Mas ninguém, a não ser um profissional, está preparado para, de fato, saber a diferença entre um desabafo, entre amigos, colegas e familiares, e um tratamento. Por que eu estou falando isso? Porque o líder, às vezes, ele pode sim oferecer essa escuta, e aí é escuta, não é fala, não é conselho, é o líder preparado para, ok, me conta como é que você está, o que você está sentindo, o que está passando. Escuta, e o máximo que você vai trazer de conselho é, legal, o que eu posso fazer para te ajudar a te encontrar o caminho para tratar isso. Eu lembro até hoje, uma grande líder que eu tive, quando eu tive a síndrome de burnout e depressão, eu não sabia que eu tinha, não soube reconhecer na época, e foi ela que literalmente, infelizmente, por também já ter passado, reconheceu os sinais. Eu já estava faltando um trabalho quase uma semana inteira, porque eu estava mal do estômago, e de fato eu estava, mas eu não sabia que o estômago, o físico, era uma tradução do psicológico. Ela reparou nisso, me chamou para conversar, me escutou por horas e falou, ok, uma semana de folga, a gente vai atrás de terapia, na época não tinha esse benefício na empresa, a gente vai atrás de terapia e a gente vai garantir que você trate isso. Olha só, se eu não tivesse tratado aquilo, eu não teria durado mais 2, 3 meses na empresa. Eu fiquei 3 anos lá. Então, tu vê como essa atitude dessa liderança proativa e que sabe lidar com uma situação como essa é capaz de transformar toda a experiência de um colaborador e de uma empresa inteira, fomentando retenção de talentos e, obviamente, o crescimento da organização como um todo. Perfeito. Quer completar? Claro, fica à vontade. Eu vivenciei o oposto. Bom, eu não tive tanta oportunidade como essa, né? Eu passei por um luto, eu não faltava, ao contrário, eu mergulhava cada vez mais no trabalho, até um dia que eu cheguei para minha gestora e contei que eu tinha perdido uma pessoa e que eu estava muito mal, e tudo que eu vi, só espero que seus problemas não esbarrem em mim. Então, mostra muito o contraste das experiências que a gente tem a respeito desse tema, né? E quanto as lideranças precisam estar preparadas para lidar com isso. A gente só pode cuidar dos outros se a gente for cuidado também. Como é que eu vou tratar o cliente bem se as minhas gestões, né, essa minha gestão em si, não me trata com o carinho, com o respeito e admiração que eu mereço? E todos nós estamos sujeitos a momentos difíceis na vida, né? Então, é importante esse acolhimento em ambas as partes, em ambos os casos. Excelente, vocês trouxeram a deixa aqui para o próximo ponto perfeita. Eu só quero costurar, então, já que a gente está também nesse momento de compartilhar vivências, experiências. Do lado de cá, eu tenho aprendido muito sobre acolher, mas não dominar
todo o contexto da pessoa, sabe? E por que que eu tenho falado isso? Às vezes, quando a gente tá do lado de cá e a gente se depara com uma situação complexa, né? Com uma pessoa, por exemplo, a pessoa se abre e você, poxa, desconfia, por exemplo, de uma ideação suicida, sabe? Ou a pessoa talvez fala sobre isso. E de repente você se coloca num lugar de querer resolver tudo para a pessoa. E é importantíssimo lembrar do que o Pedro trouxe, que é a gente não tá preparado para lidar com isso, porque é como um amigo meu uma vez disse, tipo, lidar com essa situação é tal qual desarmar uma bomba. Você não sabe qual fio você vai cortar que vai trazer um gatilho. Pode ser que você resolva e desative a bomba, mas pode ser que você corte o fio errado e a bomba só exploda na sua mão. Então, e aí você vai ter que não só catar os caquinhos depois, mas ter que lidar com você mesmo, sentindo qual é responsável por aquela situação. E isso é tanto despreparo quanto a situação do gestor que tem essa incapacidade de construir empatia, né? Então, essas visões extremamente importantes porque elas falam sobre uma preparação do RH, uma preparação da liderança sobre o que é acolher. E dentro dessa visão, acho que isso vai muito com o que a gente está tentando trabalhar com essa campanha, que são os verbos, né? Que podem salvar vidas. E a gente está falando de falar, a gente está falando de ouvir, a gente está falando de compartilhar e de acolher. Então, dentro dessa visão, meninos, eu gostaria de saber, assim, para você hoje, o que é e o que não é acolher? Bom, eu acho que o acolher, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, seria, em uma palavra, ouvir. As pessoas não sabem mais ouvir. Tem uma amiga minha que ela fala, que quer saber o respeito e o carinho que as pessoas têm por você, pergunta qual a velocidade que ela escuta o seu áudio no WhatsApp. Porque antes a gente não tinha essa opção de, né, acelerar. E a gente era obrigado, de certa forma, a ouvir inteira a conversa. Hoje em dia, quando você manda 2 minutos, nossa, é podcast. Né? Então, as pessoas não querem mais ouvir, elas só querem responder. E isso faz com que os outros acabam se tornando depósitos emocionais. Que é, eu pego a minha dor, jogo para você, você pega, joga para mim, e vira aquela bola de neve. Né? Então, a importância da escuta ela é fundamental. E uma escuta ativa. Eu quero entender o que você tem a falar e, depois disso, o que a gente pode fazer para te ajudar? Ah, você não sabe o caminho? Eu te ajudo um caminho. Eu te ensino o caminho. Mas o caminhar é uma responsabilidade individual de cada um. Mas quando a gente tem pessoas que estimulam esse caminho, ajuda muito. Porque, às vezes, o óbvio nem sempre é claro. Perfeito, perfeito. Excelente, Pedro. É isso, acho que, meu Deus, o Jess traduziu muito. As nossas mães já diziam, É né? escritor, né, amigo? Dois É escritor. ouvidos, uma boca. É pra isso mesmo, é essa escutativa. E aí, então, pegando o que não é acolher, e aí, porque eu não poderia concordar mais com o Jess no primeiro, o julgamento é não acolher. E aí, obviamente, graças, acho que é algo positivo, a terapia tem sido um assunto mais tranquilo de ser abordado. Acho que as redes sociais, inclusive, têm tido um papel importante. Ainda não é perfeito. Se a gente compara com 10, 20 anos atrás, a gente está melhor. A gente parar em 94, aí Setembro Amarelo, acho que a gente está muito melhor. Eu até brinco com alguns colegas que hoje em dia é até cool. É legal fazer terapia. As minhas amigas ainda falam, primeira sessão de date, encontro, eu pergunto se faz terapia. E é isso. Sim. Mas, quando a gente para pensar em psiquiatria, por exemplo, quando a gente para pensar nos problemas, que é depressão, ansiedade, as pessoas já não são mais tranquilas. O julgamento vem primeiro. E eu trago até uma reflexão pra gente, como pessoas no geral. Quando foi a última vez que você ouviu alguém falando que toma antidepressivo? Você pode ter certeza que muitos dos seus amigos devem tomar e você nem sabe. E como que você lidaria se você ouvisse um colega ou falando, ou se você encontrasse, alguém deixasse cair uma cápsula de antidepressivo? Que tipo de julgamento você teria? E aí, obviamente, vem um exercício que ele, claro, tirando quando patologicamente uma pessoa não tem, mas que naturalmente existe no ser humano, que é a empatia. E aí vem um processo de desmistificar, porque a gente fala muito de empatia, de se colocar no lugar do outro, a gente sabe que empatia não é necessariamente, não é literalmente se colocar no lugar do outro, mas é você escutando ativamente, entender genuinamente o sentimento daquela pessoa e aquela emoção, e você absorver ou sentir em partes ou em graus aquele mesmo sentimento. Isso que é empatia.
Então, de maneira geral, falta esse processo empático na gente, que é natural, mas precisa ser incentivado. Eu até brinco que empatia é quase um poder mágico do ser humano, assim. É bizarro como a gente tem essa capacidade, mas que nem sempre vem não tão naturalmente no dia a dia. Então, precisa ser exercitado. E evitar esse julgamento. Acho que Setembro Amarelo, daí, pensando na importância desse mês. É isso. Vamos exercitar maneiras de evitar esse julgamento, de quebrar esses estigmas, de garantir com que essas pautas não sejam tabus, para daí a gente trabalhar no resto do ano inteiro. Perfeito, gente. Muitíssimo obrigado, tá? E como eu disse, esse mês existe uma marca muito clara, né, de como a gente quer mudar e elevar esse discurso nas nossas organizações. E quem cuida disso, normalmente, quem primeiro levanta a bandeira, que é uma bandeira estratégica, que é uma bandeira extremamente importante para que a gente garanta a saúde organizacional. Afinal de contas, uma organização saudável só é possível de ser construída com pessoas saudáveis. O RH. O RH é quem vai primeiro puxar isso dentro das organizações. É a nossa interface real, é a nossa interface humana. Então, estamos aqui com 3 pessoas, e eu gostaria de saber de vocês. Como vocês hoje cuidam da sua saúde emocional? Pedro. Eu, pelo menos, aprendi da pior maneira possível, né? Que é tendo depressão e síndrome de burnout. A gente cria inegociáveis. Acho que o primeiro ponto é a gente precisa criar inegociáveis. O que eu não vou deixar de fazer em prol do trabalho ou de qualquer outra coisa. E aí são 2 coisas para mim se tornaram inegociáveis, que é um exercício físico. A gente fala muito sobre equilíbrio, saúde física e mental. Eles estão interligados, um interfere diretamente no outro. Então, me descobri como uma pessoa que não gosta de nada que não seja musculação. Não parece, eu sei, mas eu gosto, não deixo de fazer, acho que faz total sentido. E o segundo é o hobby, que são os famosos, não é terapia, mas é terapêutico. Eu sou uma pessoa que eu tenho vários, inclusive não consigo ficar num hobby só por muito tempo, vou sempre me descobrindo num novo. Atualmente estou nos hobbies de drinks e entender como que funciona essa magia da mixologia. Mas acho que é isso, então entender um pouquinho, tanto como a gente equilibra a saúde física e mental com hobbies, com algumas coisas que nos tirem do nosso cerne, da rotina do dia a dia, ajuda bastante. Jess, e você, naquele momento aqui no off, a gente conversou que, assim como eu, não estava muito fã da academia. Então, foi um pouco mais difícil. A gente sabe que é importante, mas aí a gente está buscando esse equilíbrio. Conta pra gente como você faz para se cuidar. Bom, eu me escrever, né? Gosto bastante, então sempre busco inspirações, principalmente para os meus livros. E costumo passear com meu cachorro, que ajuda, já é um ponto positivo. E uma outra coisa que eu costumo fazer também é me rodear de pessoas boas. Eu acho que é fundamental você ter gente ali te apoiando, sabe? Então, não é se excluir dessas pessoas, principalmente quando você está mal. Liga para um amigo. Hoje em dia, a gente consegue se aproximar. Então, ligar para um amigo, dizer, olha, tô precisando conversar, como é que você está? Tem um tempinho. Ou, de repente, mesmo, sentar numa mesinha de bar, fazer aquela troca. E, principalmente, terapia. É fundamental a terapia. Ter alguém com uma escuta profissional para entender tudo o que você precisa e te dar o apoio que é fundamental para a gente ter qualidade de vida. Excelente, gente. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro papo. Esse foi o primeiro episódio do Papo de RH. E, com certeza, a minha atividade e uma das coisas que, enfim, mais me mantém dentro do meu eixo é compartilhar e me conectar com pessoas que me inspiram. E a gente convidou essas pessoas para estarem aqui ao longo dessa jornada com a gente, começando a falar sobre essa temática importante de Setembro Amarelo e tudo que circunda essa temática relacionada à saúde mental nas organizações, mas, acima de tudo, para nos apoiarmos enquanto profissionais. Porque pode ser muito solitário lidar com todos esses temas cotidianos, mas essa aproximação pode fazer com que a gente se inspire, com que a gente troque práticas e que a gente, de fato, consiga construir organizações, de fato, mais saudáveis. Então, vocês estão acompanhando até aqui. Eu vou pedir para que os nossos convidados agora façam suas considerações finais, deixem a sua mensagem. E, claro, aí digam onde que a gente continua acompanhando o trabalho de vocês. Bom, primeiramente, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, né? Foi incrível a experiência e a troca que a gente teve juntos. O meu arroba é o @psico.jessemachado. Podem me procurar lá. Me adicionem também no Instagram e no LinkedIn, por favor. Que a gente tem bastante troca lá. Eu sempre estou postando coisas a respeito disso. E também o meu próximo livro, tá? Não esqueçam que vai estar postando lá também Compraremos. conteúdos. Então, Pedro,
Fala pra gente aí onde que a gente te encontra nas redes sociais e a tua mensagem final aí pro pessoal. Claro, primeiramente, obrigado também a Zen Club, Juan e obviamente Jéssica aqui pela parceria de hoje. Quem quiser me acompanhar no Instagram, Pedro_Neto com 4 Os, e no LinkedIn principal, sou bem mais ativo lá, é Pedro Neto, então não é difícil de achar. E acho que de maneira geral, esse bate-papo introdutório, ele tem que servir para isso. Tudo que você tirou daqui tem que ser para pensar que Setembro Amarelo é um pedaço dessa jornada, não é o caminho completo. E aí, se quiser conversar um pouquinho mais sobre as micro, as macro ações que a gente pode fazer no curto, médio e longo prazo, me chama que a gente troca ideias. Bom, a minha mensagem final é, pelo menos uma vez por semana, faça alguma coisa por você. A gente costuma fazer muitas coisas pelos outros, viver muito pelos outros, e a gente vai se esquecendo um pouquinho. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é essa. Pelo menos uma vez, seja por semana, ou de cada 15 dias, ou uma vez por mês, mas faça alguma coisa por você. Não é pela sua esposa, pela sua mãe, pelo seu pai, por ninguém. Faça por você. Perfeito, pessoal. Muitíssimo obrigado novamente. Muito feliz em recebê-los aqui. Muito obrigado se você acompanhou a gente até aqui. Siga o Zen Club nas redes sociais. E em breve teremos aí mais episódios com outros convidados para que a gente converse e também se aprofunde nessas temáticas. Um beijo para vocês e até mais.